Efésios 6:10, tá bom? Então tá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou vencido todas as coisas, como lemos em outra tradução, né? Ficar o quê? Firmes ou inabaláveis. Estai, pois, firmes. Vamos parar aqui. No culto anterior, nós paramos bem aqui. Estai, pois, o quê? Firmes. Irmãos, o que nós meditamos? O que nós estudamos? O porquê da armadura de Deus. Nós temos uma batalha, uma guerra. Jesus, ele nos deixa claro que enquanto nós estivermos neste mundo, e qual é o período do nosso tempo neste mundo? O tempo que estivermos vivos, nós teremos aflições. Essas aflições, irmãos, serão as batalhas que virão contra nós. Algumas dessas aflições é porque nós pisamos na bola, erramos, tomamos decisões o quê? Equivocadas. Mas outras, irmãos, é porque se levantam contra nós homens malignos. Agora eu não estou falando de Satanás e os demônios. Estou falando de pessoas ruins. Amém? Se levantam contra nós homens malignos. E também os espíritos malignos. Satanás, os seus demônios. E eles trazem contra nós, irmãos, esses problemas. Paulo, ele fala, irmãos, que há uma batalha contra principados, potestades, e ele vai dando aquela lista. Ele mostra, irmãos, que nessas batalhas, Satanás, ele trará astutas o quê? Ciladas. Ele vai levantar contra nós o dia mau. Aquele momento em que parece que tudo dá o quê? Errado. Lembrando, irmãos, para quem Paulo está escrevendo isso? Cristãos. Pessoas que estão servindo a Deus. Amém? Estão andando com Deus. Mas Paulo está dizendo, virão essas situações. E ele está mostrando o que nós precisamos fazer para resistir a essas coisas, vencer essas coisas e permanecer o quê? Firmes. Esse permanecer firme, irmãos, é permanecer exatamente como estávamos antes do problema surgir. Qual é a intenção aqui da palavra, irmãos? Antes de vir o problema, temos que estar firmes. Durante o problema, permanecer o quê? Firmes. E ao vencer e resistir esses problemas, continuar o quê? Firmes. Por isso que a palavra que mais se repete aqui é estar o quê? Firmes. E como que nós vamos resistir, vencer todas essas coisas, conseguir combater, irmãos? É estando fortalecidos no Senhor e revestidos do quê? De toda a armadura dele. É a única maneira, irmãos. Ontem eu meditava na mensagem para pregar hoje. Tirei ali um momento para conversar com a minha esposa sobre o que eu ia pregar hoje. E eu mostrava, tem pessoas, irmãos, que elas não querem esse comprometimento com Deus. Então elas pedem uma oração. Chegam para a gente, estão com problema, estão enfrentando o dia mal, a semana mal, o mês mal, o ano todo já está o quê? Mal para elas. A vida sentimental não está bem, é problema de saúde, é aqui, é lá. E elas acreditam que apenas uma oração, apenas uma campanha
vai resolver os problemas dela. Irmãos, os nossos problemas podem se resolver num instante. Desde que nós venhamos fazer o que a palavra ensina. O texto diz que nós precisamos nos revestir da armadura. E o texto mostra que a armadura é algo que nós temos que o quê, irmãos? Pegar, tomar ela. O versículo 13, volta para mim na tela e põe na tradução NAA, faz favor, que é uma tradução bem interessante. Olha como que está escrito o versículo 13, nessa tradução NAA, que vai aparecer aí na tela para você. Ó. Por isso, qual é a próxima palavra? Peguem. Está ali. Cristo deixou à nossa disposição. Peguem toda a armadura de Deus. Aí ele diz, para que vocês possam resistir no dia. O que é o resistir? Permanecer em pé sem que o mal cause dano na sua vida. É continuar intacto. Para que possais resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer o que, irmãos? Inabaláveis, que vem a ser o que, irmãos? Firmes. Olha que interessante, eu preciso pegar. Só que esse pegar, irmãos, ele passa por um comprometimento, porque cada parte da armadura, nós vamos estudar a cada domingo, você vai ver que é uma decisão de comprometimento com Deus. Você tem que estar mais comprometido com Deus do que com você mesmo. Porque Deus nós temos que amar acima de todas as coisas. E para seguir a Jesus, a primeira atitude é negar a quem? Por que muitas pessoas não conseguem permanecer firmes diante de qualquer adversidade da vida? Porque elas estão comprometidas em primeiro lugar com quem? Porque na vida elas aprenderam, você tem que pensar em quem, fulano? Em você. Não. Nós temos que pensar no Senhor. Porque é Ele que nós temos que amar. É muito bonito quando a pessoa, querendo ser espiritual para as outras, ela diz, não, Deus é tudo para mim. Depois de mim, é claro. Só que ela não fala essa última parte. Quem está entendendo? Irmãos, não pode ser só na teoria, tem que ser o quê? Até que tranquilo. Vamos voltar para o versículo 14 da nossa tradução, na ARC. Está aberta a porta aí? Tá. Voltar para a ARC? Isso. O versículo 14 diz assim, ó. Estai, pois, firmes. Como? Aí vem. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada de quem? Do Espírito. Aqui temos as partes que integram a armadura. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Está lá no 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Irmãos, nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Nos vestir com a verdade. É interessante. Essa parte da armadura não é aquela parte de metal. Não seria aquela parte de metal. É como se fosse uma segunda pele que fica por baixo do quê? Da armadura. E que para nós podermos colocar todas as outras partes da armadura, nós primeiro precisamos pôr ela. Nos cingir do quê, irmãos? Da verdade. Então aqui Paulo começa a mostrar que nós precisamos nos comprometer com o que, irmãos? Com a verdade. Nós temos que nos comprometer com a verdade. Com ela. Há pouco tempo atrás nós estudamos sobre esse assunto, sobre a verdade.
Nós vamos voltar a Ele. E aí você até tem que fazer uma avaliação, você que ouviu já essa pregação, e ver se você está comprometido com o quê? Com a verdade. Entenda, irmãos, a primeira parte da armadura é você se vestir com o quê? Com a verdade. É o que vem primeiro. Diga graças a Deus. Então nós vamos abrir agora a Bíblia. Você vai voltar um pouquinho para trás, você está em Efésios, volta a Gálatas e abra em 2 Coríntios, capítulo 13. É o último capítulo de 2 Coríntios. É só voltar 2 cartas para trás. Capítulo 13. Encontraram? Versículo 8. Porque nada podemos contra o que, irmãos? Contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a verdade, irmãos, é um corredor que nós devemos andar por ele. Através dele, tudo o que podemos. Tudo podemos. Quando nós andamos no quê? Na verdade. Andando na verdade, tudo podemos. Mas aqui o texto diz, porque nada podemos contra. Irmãos, quando nós nos colocamos contra a verdade, nós estamos sendo adversário dela. Nós estamos dizendo que não concordamos com ela. Nós estamos dizendo que não nos sujeitamos, não nos submetemos a ela. Nós estamos dizendo que vamos resistir a ela. Estamos indo contra. Quando nós fazemos isso, nada podemos. Nos tornamos o que, irmãos? Limitados. Amém? E quem se coloca contra a verdade não estará se vestindo do quê? E se a pessoa não se vestir da verdade, não adianta ela querer pegar o escudo da fé. Não adianta ela querer o capacete do quê? Da salvação ou a espada do Espírito. Amém? Ela precisa primeiro se vestir com o quê? Com a verdade. Vamos para João capítulo 14. Vamos responder a uma pergunta interessante. João 14. Você está em 2 Coríntios, volta. 1 Coríntios, Romanos, Atos, João. Capítulo 14. Encontraram? Aí nós temos que fazer uma pergunta, né? O que é a verdade? Nós temos que fazer. E eu poderia não apenas dizer o que é, mas também eu poderia perguntar quem é. Mas pastor, se o senhor disser que é quem, o senhor está se referindo a uma pessoa. Exato. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade. E o que, irmãos? E a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade não é apenas o que, ela é quem? Ela é a própria pessoa do Senhor Jesus. Aí vamos parar para pensar. Quando eu me coloco contra a verdade, eu me ponho contra quem, irmãos? Contra Cristo. Se eu me ponho contra Cristo, eu sou opositor dele. Eu sou adversário, eu sou inimigo, eu não me submeto, eu não me sujeito a ele. Eu resisto a ele. Aí eu pergunto, de que lado eu estou ficando? Do maligno. Estou ficando do lado do dia mau,
das astutas ciladas de Satanás, dos principados e potestades. Eu pergunto, como que eu vou vencer se eu estou aliado com aquilo que me causa o mal? Por isso, Paulo diz, nada podemos contra o quê? Muitas pessoas, irmãos, elas não querem compromisso com a verdade, com Cristo, mas elas querem se livrar do mal. Como que eu vou vencer o dia mal? Como que eu vou resistir às astutas ciladas? Como que eu vou batalhar e vencer contra os principados e potestades? Estando firmes. E como que eu faço isso, irmãos? Me cingindo da verdade. Mas se eu me ponho contra a verdade, irmãos, não tem como. Está ficando claro? É por isso, irmãos, Deus ele quer trazer você para a presença dele, e ele tem feito isso, tem usado pessoas para trazer você à presença dele, para que você possa, irmãos, vencer, para que você possa permanecer inabalável, mas Satanás ao mesmo tempo quer manter você no erro, quer manter você afastado de Deus. Por quê? Porque enquanto ele manter você sem esse comprometimento com a verdade, ele continua podendo agir na sua vida. Roubar, matar e destruir. Está dando para entender? Aí a pessoa, ela começa a assimilar na cabeça coisas que a palavra não ensina. O importante é ter fé. O importante é crer num ser superior. Aí a pessoa, ela pensa assim, se eu acredito em Deus já está tudo bem, não importa como eu vivo e com quem é o meu compromisso. Desde que eu acredite em quem? É o que muita gente assimila. Desde que de vez em quando eu frequente a igreja, eu esteja na igreja, não importa como eu vivo, está tudo o quê? Bem, está errado, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas o quê? Porque quando fazemos isso, enganamos a quem? A nós mesmos. É o que diz Tiago 1,22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós precisamos, irmãos, estarmos juntos na verdade, andar por ela, nos vestir dela. Agora nós já entendemos quem é a verdade. Jesus também vai nos dizer o que ela é. O capítulo 17 aí de João, capítulo 17, capítulo 17, versículo também 17, é o último momento de Jesus antes de ser preso pelos romanos e no outro dia ser crucificado. Ele está fazendo uma oração ao Pai. Amém? E no versículo 17 ele diz, santifica-os no quê? Na verdade. Aí ele diz, a tua palavra é o quê? Então vamos lá, irmãos. Quem é a verdade? Cristo. O que é a verdade? A palavra. A verdade é tanto a pessoa de Cristo quanto o quê? Quanto a palavra de Deus. Então nós precisamos nos vestir de Cristo? Nós precisamos nos vestir também do quê? Mas e se eu digo, eu não concordo com isso que diz na Bíblia. Eu não concordo com tudo que está na Bíblia. A Bíblia foi escrita pelos homens. Quem me garante que o que está ali é de Deus mesmo? A gente ouve muito essas coisas hoje. Como tem gente leviana, irmãos. Sabe por que aquela irmã foi curada? A nossa irmã ali, Kirchner. Porque eu olhei para ela e fiz uma pergunta, a senhora crê? E aí eu simplesmente coloquei a mão na cabeça dela, não sei se ela lembra, e disse, Pai, impõe as mãos sobre ela em nome. Por que eu fiz dessa forma?
porque está escrito que os sinais seguirão os que creem no Evangelho. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? O segredo não sou eu, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê, irmãos? É verdade. Ela é a verdade. Esses dias eu falava que eu creio em toda a Bíblia Sagrada. De Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Tudo que está lá. Até citei, irmãos, uma frase que diz: aonde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter o quê? Ouvidos. Porque Deus me guia pela palavra. Às vezes a gente está ouvindo coisas que nos desencaminham, que nos desorientam. Nós temos que permanecer aonde? Então, nós temos que nos vestir da verdade para quê? Não precisa abrir lá para não perdermos tempo. Mas o Rafael vai colocar para nós aí na tela, de novo, Efésios 6, versículo 14. Olha o que diz. Estai, pois, como que eu vou estar firme? O versículo 13 na NAA diz, para eu estar firme, eu vou precisar, irmãos, resistir ao dia mal, vencer tudo para então permanecer o quê? Firme. E como que eu vou resistir e vou vencer? Como que eu vou permanecer firme? Qual é a primeira coisa? Tendo cingido os meus lombos com o quê? Pastor, eu quero vencer, mas eu não quero compromisso. Desculpe, irmãos. Não tem como você vencer. Vai ser tipo uma pessoa que está com uma dor crônica e ela toma uma injeção de morfina. A dor vai passar. Vai ou não vai? Mas a morfina vai combater o que causa a dor? Quando passar o efeito da morfina, a dor volta. Porque não foi combatido o quê? A causa. E muita gente está assim, irmãos. Ela vem à igreja e pede oração como se estivesse tomando um analgésico para passar o quê? Mas ela não quer combater o mal que está causando o problema. E aquele mal está agindo porque ele está encontrando na vida da pessoa lugar. E hoje nós vamos ver, irmãos, que onde a verdade está, não há lugar para o quê? Para o mal. Não há lugar para o mal. A gente vai na igreja pedindo, querendo uma oração, querendo o amor das pessoas. O pastor vem dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Irmãos, eu não venho dizendo o que você tem ou o que você não tem que fazer. Estou apenas mostrando a realidade para você. Quando o médico chega para a pessoa que tem intolerância à lactose e diz: você tem que parar de tomar leite. Tomei leite a vida inteira, agora vem esse médico aí que tem idade para ser meu neto dizer que eu não posso tomar leite. Que absurdo. Tem gente estúpida, não tem? Você chamaria uma pessoa assim de estúpida, grosseira? Mas tem gente assim que age com o pastor. O pastor, pela palavra, traz o que a palavra diz e mostra, Satanás está entrando por essa porta. Pastor, para com isso, faz uma oração aí, porque é obrigação do Senhor. Você sabia, se eu quiser, eu não faço oração nenhuma por você? Porque o meu compromisso é com Deus, irmãos. E tudo que eu faço em relação a você é por causa desse comprometimento com Deus. Eu lembro de uma vez, posso contar? Recém eu havia assumido a igreja de Pelotas, fazia pouquinho. E no final de um culto, veio uma senhora, pediu uma oração. Veio uma senhora, eu estava chegando na igreja, né? Eu estava querendo me aproximar das pessoas, ganhar as pessoas, né? E aí, uma senhora veio: pastor, eu estou encostada porque eu tenho um problema de saúde. E eu não lembro se ela disse que seria no outro dia ou naquela semana, ela teria novamente uma avaliação do médico. E ela queria que o médico atestasse que ela tinha que continuar o quê? Encostada e
recebendo. Aí eu perguntei, pelo que a senhora quer que eu ore? Ah, pastor, para que ele ateste que eu não posso trabalhar para eu continuar recebendo. Aí eu olhei para ela e perguntei assim, porque era um problema como o da minha irmã ali. Eu olhei para ela e perguntei assim, mas a senhora não quer que eu ore para a senhora ficar curada? Aí a senhora pode voltar a trabalhar. Ela disse, não, eu quero que o senhor ore para que o médico ateste que eu não posso trabalhar. Para que eu possa o quê? Aquele dia Deus me deu uma lição. Porque eu amei mais aquela senhora do que a Deus. Porque eu disse, então tá bom, fecha os olhos, irmã. E coloquei a mão. E já ia orar a Deus, Deus, faz o médico atestar. E eu lembro direitinho, irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar, dentro de mim uma voz assim, ó, tira a mão dela agora. E eu tirei. E dentro de mim tinha uma palavra. E eu olhei para ela e disse assim, eu não posso orar pela senhora. Porque a senhora está rejeitando a cura que Cristo está oferecendo para a senhora. Jesus ia curar ela ali na hora, gente. Era só ela dizer o que a irmã disse. Eu creio. Jesus ia curar ela na hora. Eu acho que o que ela não queria era o que, irmãos? Ela não queria trabalhar. Mas tem gente que pede esse tipo de oração, pessoal. Às vezes tem pessoas, olha só, que entram com um processo na justiça contra a empresa em que trabalharam e não estão mais, e elas querem justiça. Aí elas vão pedir oração. E quantas foram as vezes, irmãos, em que a pessoa vinha falar comigo sobre orar para ela ganhar a causa na justiça, e aqui dentro do meu coração eu sentia tipo um sinal vermelho, um sinal fechado para não avançar. E eu perguntava assim, a senhora tem direito a essa causa? Ah, pastor, é que assim, é que todo mundo que saiu colocou a empresa na justiça e me convidaram também, eu entrei. Eu disse assim, mas a senhora tem direito à causa? Ah, pastor, é que o patrão, ele tem muito dinheiro. Eu não quero saber quanto dinheiro ele tem. Eu quero saber se a senhora tem direito. Ou a senhora está sendo malandra. Não, eu não saio orando por toda a causa na justiça, irmãos. Porque às vezes a pessoa não tem direito. Às vezes ela está agindo com má índole. Com maldade. Ah, mas no Brasil é assim, mas nós não somos brasileiros em primeiro lugar, somos do reino de Deus. Eu até costumo dizer, em primeiro lugar, eu sou cidadão do reino. Em segundo lugar, eu sou gaúcho. Aí depois eu sou brasileiro. Nós somos em primeiro lugar do reino de Deus, irmãos. E a Bíblia diz, a regra de ouro do Evangelho, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós. Você não gostaria que alguém te processasse sem ser justo. Amém? Quando eu percebo que a pessoa ela tem essa má intenção, eu faço a oração. Eu digo, Jesus, que quando sair o julgamento, que ganhe a causa aquele que é justo ganhar. Aí daqui a pouco me aparece a pessoa, ah, pastor, o senhor orou, eu perdi a causa. Graças a Deus. Deus te livrou de cometer um pecado contra o teu próximo. Mas tem muito dinheiro, não importa, irmãos. O que é direito seu, você pode entrar na justiça. É direito. Amém? O que não é, cai fora. Até digo, se você entrou nisso, pode ser que através dessa porta aberta, Satanás está operando. Fecha essa porta. Chega no advogado e diz, eu quero tirar essa causa. Se você não tem, o quê? Direito. Amém? Até para quem está me assistindo aí. Porque nós temos que estar aonde, irmãos? Na verdade. Nós temos que estar em Cristo, que é o que, irmãos?
E temos que estar na palavra, que também o quê? Agora vamos pegar Cristo e a palavra e vamos o quê? Uni-los. Vamos entender uma coisa. Aí em João mesmo, no capítulo 1, eu vou ler primeiro nessa tradução e depois eu vou ler na NVI. Aí o Rafael já fica esperto aí. O nome que mais vai aparecer nessa gravação aqui vai ser o Rafael, né, gente? Versículo 1. No princípio. Vai lá, versículo 1. João 1. Aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aqui está dizendo que no início de tudo era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito, toda a criação, foi feito através de quem? Do Verbo. Diga graças a Deus. Agora ele vai pôr a tradução NVI, que é uma tradução mais atualizada, que diz assim, ó. É versículo 1. Ó, no princípio era aquele pessoa que é o quê? A palavra. Amém? E a palavra, ele estava com quem? Com Deus, e ele o quê? Era Deus. Então aqui está dizendo que há uma pessoa que é o quê, irmãos? Vamos lá, vou ler de novo. No princípio era aquele que é a palavra. E esse aquele é quem? Ele estava com Deus e ele era o quê? Deus. Amém? Então a palavra, ela é quem, irmãos? Ela é Deus. Quem é esse que estava com Deus no princípio? É Jesus. Diga graças a Deus. No versículo 14, que a gente vai ler depois, para fechar o entendimento depois, diz que a palavra se fez carne e habitou entre os homens. É Jesus. Diga graças a Deus. Até aqui tranquilo? Amém? Agora o Rafael vai pôr para nós, pode voltar para a corrigida, Rafael. E aí você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Põe para nós 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Cita para mim aí a Santíssima Trindade, irmãos. Pai. Vamos de novo, todo mundo, vocês conhecem. Glória a Deus. Olha como que o apóstolo João, ele cita a Trindade. Versículo 7. 1 de João 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam aonde? No céu. Aí ele diz, o Pai. Você vê que ele não fala o Filho? Na verdade ele está falando o Filho. Porque o Filho e a palavra são a mesma pessoa. Por isso Cristo é a verdade e a palavra é o quê? Porque Cristo e a palavra são a mesma pessoa. Agora, você pode abrir, é rápido para você abrir, Apocalipse, capítulo 19. O livro das revelações. O apóstolo João, irmãos, ele está na ilha de Patmos. Ele já é um senhor de idade, alguns colocam ele já com 90 anos, está preso. O início do livro do Apocalipse fala que ele foi preso por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. E lá naquela prisão, Deus dá ao apóstolo João a revelação do Apocalipse, de coisas que já tinham acontecido, estavam acontecendo e que iriam acontecer. Ele descreve as coisas até o final de tudo. Na verdade, não é até o final, até o início do estado eterno. Amém? E quando o apóstolo João está arrebatado, o corpo dele está lá na ilha de Patmos.
mas ele é levado em espírito no dia do Senhor, ele é levado em espírito nos céus. Ele está onde agora em espírito? Nos céus. E ele está vendo as coisas lá dentro. Vendo e o quê? E ouvindo. Olha o que ele descreve para nós do que ele vê lá em cima. Versículo 11. E vi o céu o quê? Aberto. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com o quê? Ele está falando de quem? De Cristo. Amém? Aí ele começa a descrever Cristo. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo. Então não é o azulzinho pintado no calendário lá. São como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora preste muita atenção no versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Cristo nos céus. Ele não é chamado Jesus Cristo. Ele é chamado o quê? Porque no princípio é a palavra. E a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. Jesus no céu sempre foi o que, irmãos? A palavra. Pastor, e como que o senhor sabe que foi através da palavra que tudo foi criado? Põe na tela para mim, Rafael, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Olha só, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram o quê? Criados. Eu gosto da tradução RA. Põe RA aí para nós. Pela fé entendemos que foi o universo formado pelo quê, irmãos? Pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não quer. Não aparece, que não se vê. Lá em Gênesis capítulo 1, como que foi criado todas as coisas? Há uma expressão que sobressai lá. E disse Deus. A palavra era proferida e tudo vinha em existência. Haja luz. E a palavra o quê? Trouxe a luz. Tudo ia sendo criado. Por isso, quando eu e você, irmãos, estamos na verdade, estamos na palavra, nós podemos trazer à existência na nossa vida aquilo que não existe. Isso se chama milagre. Milagre é aquilo que não pode ser reproduzido humanamente. É aquilo que somente o poder de Deus faz, somente a palavra dele. Por exemplo, a nossa irmã ali, ela foi curada. Alguns chamariam aquilo de quê? De milagre. Pode ser que um tratamento médico, com medicamentos, levasse ela a ficar o quê? Boa. Então isso não é milagre, isso é cura. O que ela recebeu foi uma cura. Milagre, irmãos, é aquilo que não pode ser reproduzido humanamente. Transformar a água em vinho, andar sobre as águas. Amém? Como eu já vi no meu ministério, a pessoa ter a perna curta e a perna na hora o quê? Crescer. A não ser que alguém faça uma operação e põe uma placa lá esticando a perna da pessoa. Mas aí não é a perna que está esticando. Estão entendendo? Milagre. Irmãos, quando nós estamos na verdade, vestidos dela, que é Cristo, que é a palavra, nós vamos desfrutar do que, irmãos? Milagres. Milagres. Está dando para entender? Até aqui tranquilo? Tudo bem até aqui? Então tá bem. Olha que interessante. Vamos voltar para João capítulo 1. João capítulo 1.
versículo 14. E o verbo, ou a palavra, se fez o que, irmãos? Vamos lá? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Cristo. O que é a verdade? Cristo e a palavra são um só. Eles são a verdade. Essa palavra, a pessoa de Cristo, um dia ela se fez o quê? Podemos dizer que a verdade se fez carne? A verdade se fez carne. Amém? Agora olha o versículo 17. O 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Então a verdade entrou neste mundo, irmãos, na pessoa de quem? De Cristo. Ele é a verdade viva. Ele é a verdade absoluta. A verdade não está em Sócrates, nem em Platão, nem em Aristóteles. Filosoficamente foram bons pensadores. E muitas coisas boas eles compreenderam e entenderam. Outras são meia doidas, até o dia de hoje. Mas a verdade veio através de quem, irmãos? De Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que a morte reinou até a vinda de Cristo. Por que a morte reinou até a vinda de Cristo? Porque, irmãos, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam na verdade, até que eles aceitaram o que da serpente? A mentira, o engano. Quando entrou a mentira e o engano, eles aderiram a ela, eles se vestiram dela e pecaram. E ao pecar foram separados de quem? Romanos 5,12 diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Até quando durou o império ou o reino da morte, irmãos? Enquanto a mentira reinava nesta terra. Até que nesta terra surgiu o que, irmãos? A verdade. Hoje, uma pessoa só está debaixo da mentira, vestida da mentira, subordinada à mentira, vivendo o engano do maligno, irmãos, enquanto ela não se submete a quê? À verdade. Ou a Cristo, ou a palavra. Porque no momento que ela se vestir da verdade, ela está vestida de quem? De Cristo. Olha só, vamos para o versículo, vamos para Romanos capítulo 13. Olha o conselho de Paulo, Romanos capítulo 13. A gente já vai voltar no João, para encerrar a mensagem. Amém? Romanos capítulo 13. Versículo 14. Olha o que Paulo diz. 13, 14. Mas revesti-vos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas o quê? O que são concupiscências? Os desejos desenfreados da carne. Não, cuidado aqui é no sentido de preocupação em satisfazer. Nós temos que nos revestir de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que devemos nos vestir da verdade. Aqui ele diz que nós devemos nos vestir do Senhor Jesus Cristo. Porque se vestir de Cristo, ou da palavra, é se vestir do quê? Da verdade. Amém? Então, quando eu assumo Cristo na minha vida, eu estou assumindo a palavra de Deus, quem Ele é. É impossível a pessoa dizer que tem Jesus e não concorda com o que está na palavra. Porque ela está, ao mesmo tempo, se contradizendo. Porque ela está dizendo, eu tenho aquilo que eu não gosto. Estão entendendo? Eu tenho Jesus na minha vida.
Eu só não concordo com tudo que está na Bíblia, só que nós temos uma incongruência. Por quê? Jesus e a palavra são a mesma pessoa. Se eu rejeito a palavra, estou rejeitando a quem? A Cristo. Se eu rejeito a Cristo, estou rejeitando a palavra. Não tem como fugir, irmãos. Estão entendendo? Mas Satanás conseguiu inculcar na mente das pessoas que o importante é elas confessarem que tem Jesus e que nem tudo que está na Bíblia é verdade. Satanás trouxe o que à mente das pessoas? A confusão. Satanás dissociou a pessoa de Cristo da palavra. Eu lembro até hoje, num momento de um portfólio, numa apresentação de trabalho, na época que eu fazia faculdade de teologia, estávamos todos reunidos, lá em Porto Alegre, estávamos todos reunidos numa sala, e todos nós fazíamos teologia confessional, que é a teologia inclinada para a teologia protestante. E tem a outra teologia que seria católica, mas a que a gente fazia era protestante. E eu estava falando, e eu estava abordando o assunto do portfólio, e eu trouxe à tona a questão de que a palavra de Deus, ela é a própria pessoa de Deus, ela é Deus. E quando eu falei isso, uma senhora que estava sentada à minha direita, ela saltou. O quê? Tu está dizendo que a Bíblia é Deus? Que absurdo. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu não estou dizendo. É a Bíblia quem diz. Aí eu vejo, irmãos, uma pessoa que primeiro, eu pensei, o que ela está fazendo aqui nessa turma? Amém? Segundo, irmãos, eu pensei, ela está estudando teologia e não lê o quê? Porque não precisa fazer faculdade nenhuma para ler a Bíblia. Precisa? Não precisa. Muitas coisas que eu expliquei aqui hoje, irmãos, não precisa de muita interpretação. É só o quê? É só ler. Amém? O que eu percebo? Aquela senhora era uma senhora que Satanás conseguiu na mente dela dissociar Cristo da palavra. E eles são um só. A verdade. Está dando para entender? Esses dias eu conversava com uma pessoa. O senhor crê em Cristo? Creio. Eu tenho Jesus. Mas quem disse que o que está na Bíblia é de Deus? Eu olhei assim e disse, Jesus. Como é que ficou assim, assistindo vídeo na internet? Tem uns pastores que, em vez de pregar o evangelho, eles querem confundir as pessoas dizendo que o que está escrito não é verdade. Não é bem assim. Esses dias eu coloquei uns shorts no meu YouTube, aqueles videozinhos curtos, em que eu citava, né? Aonde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter o quê? Ouvidos. Aí a pessoa comentou assim, que a verdade não está só na Bíblia, porque a Bíblia foi feita pela Igreja Católica. Aí eu disse, meu Deus, a gente não estuda. O Antigo Testamento já estava todo formado antes de Cristo nascer. A Igreja Católica Romana, como nós conhecemos, ela surgiu no século VII. O cânon do Novo Testamento já estava todo fechado, irmãos, no início do segundo século. Eu disse, a pessoa nem estudar, estuda. E fica falando o quê, irmãos? Aí eu só escrevi um versículo embaixo do comentário dessa pessoa. Botei Timóteo, acho que é 2 Timóteo 3,15, se eu não me engano, posso estar enganado, que diz, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Aí eu escrevi embaixo, para mim isso basta, ponto, acabou. Amém? Irmãos, Satanás quer que você dissocie a pessoa de Cristo da palavra. Mas se você fizer isso, você tornou a verdade, porque uma meia verdade é uma mentira completa. Se você quer Cristo, você quer a palavra. Se você quer a palavra, você quer Cristo. E nós devemos nos vestir de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Nos vestir de toda a verdade. Se nós nos vestirmos de toda a verdade, o que Paulo disse? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Se eu me vestir da verdade, eu estarei o que, irmãos?
firme, em pé. Firme diante do quê? Das astutas ciladas do diabo. Elas não vão me derrubar. Diante da batalha contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas, estarei em pé. Diante do dia mau, eu vencerei tudo e permanecerei inabalável, porque eu estou vestido da palavra de Deus, vestido de Cristo, vestido da verdade. E para terminar, irmãos, por que uma pessoa vestida da verdade, ela sempre vai vencer Satanás? João capítulo 8, aqui nós encerramos. João capítulo 8. Jesus estava falando com pessoas, irmãos, que não estavam se firmando na verdade. Eles eram religiosos, eram os fariseus, mas eles não queriam comprometimento com o quê? Com a verdade. Eles diziam-se de Deus sem se vestirem de quê? Da verdade. Versículo 44. Olha o que Jesus, com amor e carinho, fala para eles. Vós tendes por pai a quem? Ao diabo. Jesus não está sendo sarcástico. Jesus está falando o quê, irmãos? A verdade. Satanás é o pai de vocês. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio. Olha o que diz. E não se firmou aonde? Na verdade. Porque não há o quê? Verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Olha que interessante. Satanás, irmãos, ele é a mentira. Por isso a mentira reinou durante todo aquele tempo, de Adão até Cristo vir. Por isso a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como que se desfaz as obras do diabo? Se ele é o criador da mentira, e é a única coisa que a Bíblia diz que Satanás o quê? Criou. Se ele é o criador da mentira e Cristo veio para desfazer as obras do diabo, como que se desfaz a mentira? Satanás nunca se firmou no quê? Agora olha para mim aqui. Se eu e você estivermos vestidos de Cristo, vestidos da palavra, vestidos da verdade, onde é que Satanás nunca conseguirá permanecer? Em nós. Em nós. Qual é o segredo? O segredo da verdadeira libertação, irmãos? É estar vestido da verdade. Por isso, João 8:32, que está perto aí, Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade? Muitos querem uma oração para desfazer macumba, oração para desfazer feitiço, oração para desfazer olho grande, oração para expulsar o demônio não sei das quantas. O que essa pessoa precisa é do que, irmãos? Se vestir da verdade. Assumir Cristo, assumir a palavra. Ela fez isso. Satanás não consegue mais permanecer nela, porque ele não se firma na verdade. Agora, você se colocou contra a verdade, você não aceita o que está na palavra, você contraria a palavra, você não concorda com algo na palavra, você não se submete a ela, você está dando uma plataforma para Satanás ficar o quê? Em pé, na sua vida. Você entendeu? Então aqui, irmãos, está o primeiro segredo para nós permanecermos firmes, vencermos tudo. Como o texto fala, vencer tudo é estarmos vestidos da verdade. Não adianta querer colocar a couraça da justiça se você não aceita o quê? Porque a justiça é uma consequência do quê? Provérbios 12:17 diz, o que fala a verdade manifesta a justiça. Você não consegue se vestir da couraça da justiça sem a verdade. Está dando para entender? Você não consegue vestir o capacete da salvação. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que Cristo veio para nos salvar
dos nossos pecados. E uma pessoa só se arrepende dos pecados quando ela conhece o que é pecado. E o que revela o pecado? Palavra. Não tem como colocar. E assim vai. Cada parte da armadura está totalmente dependente do quê? Da verdade. Por isso, a primeira coisa que Paulo diz que a pessoa deve vestir é a verdade. Ela é como uma segunda pele que fica por baixo do quê? Da armadura. Amém? Que ela deve envolver todo o nosso corpo. Por isso devemos nos vestir do Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos que parar para pensar do que estamos vestidos. Do que estamos vestidos. Então vamos nos despir da mentira, do engano dos homens, da mentira de Satanás e nos vestir do Senhor Jesus Cristo. Nos vestir da verdade. Se você é uma pessoa que tem algo contra a palavra, já te aconselho, peça perdão a Deus, porque você estava indo contra a verdade, contra Deus. É por isso que não tem como dar certo. Desculpa eu ser repetitivo. Por isso o primeiro versículo do estudo. Nada podemos contra a verdade. Nada podemos. Mas como eu disse, mas quando nós entramos na verdade, andamos por ela, tudo podemos. Aí nós veremos os milagres, porque através da verdade, tudo que existe veio a existir. Amém? Ela opera milagres. Quem entendeu? Vamos aplaudir a Jesus.